noite, meus irmãos. É um prazer imenso mais uma vez estar aqui com vocês para que a gente possa compartilhar um pouquinho do estudo que eu tenho feito e tenho me dedicado nessa época especial da pandemia, onde a gente pode se focar um pouco mais e tentar entender tudo isso que está acontecendo conosco. E sem sombra de dúvida, a resposta estará no Evangelho de Jesus Cristo, porque Ele é o nosso guia. Então eu combinei que nós vamos falar um pouquinho sobre essa passagem: haverá falsos cristos e falsos profetas. Essa passagem está escrita no 5º sermão de Mateus. Para quem conhece, o livro de Mateus ele é dividido em 5 sermões. O primeiro deles, que está ali no capítulo 5, 6 e 7, vai falar sobre o Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, que na realidade, acho que talvez seja o resumo da vida de Jesus Cristo, né? Ali onde que se fala sobre as bem-aventuranças, é o resumo da Boa Nova, o resumo do cristianismo, e termina com a oração do Pai Nosso. Aliás, quem melhor falou sobre esse primeiro sermão talvez tenha sido Mahatma Gandhi, quando ele disse que se todos os textos religiosos do mundo, ele que não era cristão, se todos os textos religiosos do mundo houvessem se perdido, se perdessem, e sobrasse somente as bem-aventuranças, nada estaria perdido. Então imagine a importância do que é esse primeiro sermão de Mateus. O segundo sermão, que começa lá no capítulo 10, ele vai falar, é o sermão da missão, ou o sermão de procedimentos, onde ele explica aos apóstolos, mas também a cada um de nós, como que nós devemos transmitir a Boa Nova, como que nós devemos transmitir a mensagem de Jesus. E atualizado, né, aos dias de hoje, não foge muito aquilo que da orientação dada aos apóstolos há 2000 anos, onde nós devemos dar preferência na transmissão da Boa Nova àqueles que querem ouvir. Ou seja, vá transmitir aos filhos de Israel, evitem transmitir nesse momento aos gentios. Não era uma proibição, mas sim uma direção para falar com aqueles que querem nos ouvir. E principalmente saudar. Quando chegar numa casa, como ele diz, que a paz esteja convosco, e se a paz lá estiver, a paz habitará aquela casa. Mas se aquele não quiser ouvir a sua palavra, então segue, sacode o pó da sua sandália e segue com a paz dentro de ti, né? E assim a paz permanecerá. Ou seja, não se aborreça com aqueles que ainda não querem ouvir esta mensagem. O terceiro sermão começa no capítulo 13, é o sermão que vai falar, o sermão da parábola do reino, né? Onde Jesus traz algumas parábolas comparando o rei dos céus às situações cotidianas. Então tem a parábola do semeador, do joio do trigo, do grão de mostarda, do fermento. Ou seja, Jesus vai mostrar para aquelas pessoas que estavam ali tentando entender essa boa nova que ele ia trazer, com coisas do dia a dia, né? Para que elas pudessem compreender de modo abstrato. Mas mais do que isso, essas parábolas ficam para a eternidade, porque esse dia a dia que se passava é o que se passa conosco. O fermento continua sendo fermento e ele cresce à medida de que nós manuseamos ele, guardamos ele, e também aquele pedaço de fermento que a gente tem que guardar para transmitir posteriormente, então todo esse significado que permanece. O quarto sermão, que é o sermão da igreja, que em resumo versa sobre o que se espera da comunidade cristã e como que nós devemos transmitir a Boa Nova, e também inclui a parábola da ovelha perdida, do credor incompassivo e tudo mais. E por fim, Mateus conclui com o 5º sermão, que é onde está esta passagem: haverá falsos cristos e falsos profetas, que é o sermão conhecido como sermão profético ou sermão escatológico. Isso é uma diferença
que alguns teólogos falam sobre ser profético, escatológico e tudo mais, mas também conhecido como Sermão do Monte das Oliveiras ou Sermão dos Fins dos Tempos. Então, ele trata basicamente do julgamento e da conduta esperada de algum seguidor de Jesus, além da necessidade de vigilância desses seguidores em vista do iminente juízo que se aproxima. Isso não são palavras minhas, são palavras do teólogo Matthew Leon Morris, em 1992, no The Gospel According to Matthew. Então, a Bíblia de acordo com Mateus, né? De Leon Morris. Então, Haroldo Dutra Dias, num seminário denominado Apocalipse, onde ele vem tratar um pouquinho sobre esse tema, ele fala o seguinte: este é o período apocalíptico, o período do fim dos tempos, que nós preferimos como espírita chamar de transição planetária, aonde os tempos vão acabar. Mas não o universo, não o mundo, mas este tempo em que nós vivíamos ainda atrelados a essa matéria de provas e expiações, e passaremos para um novo mundo, para o mundo de regeneração. Mas ele observa que esse período apocalíptico, ele tem um intervalo entre o ano 100 depois de Cristo e 3000 depois de Cristo, mais ou menos. Lembra que tempo, aliás, muito bem observado por Kardec sobre esse assunto no livro A Gênese, o tempo para os espíritos é um pouquinho diferente do tempo para nós. Por quê? Porque o nosso tempo ele é baseado num conceito de solar e lunar. Então, um dia é uma volta da Terra no seu próprio eixo. Então, quando a gente encontra o Sol novamente naquele mesmo intervalo, naquele mesmo período. Isso é um dia, né? E o mesmo vai acontecer com as semanas, que são lunares e tudo mais, parari, parará. Então, isso só faz sentido na Terra. Se o espírito nunca habitou o planeta Terra, isso, palavras de Kardec, se o espírito nunca habitou o planeta Terra, este um ano ou esse um dia não faz sentido de 24 horas ou 365 dias, 6 horas e 45 minutos. Então, isso não vai fazer sentido. Júpiter, por exemplo, como observa inclusive Kardec, que um dia em Júpiter equivale a 10 horas do nosso tempo. Um ano de Júpiter equivale a 12 anos do nosso tempo. Ou seja, este tempo não é absoluto, é só para que a gente tenha uma referência. Então vamos lá. Então, este trecho, haverá falsos cristos e falsos profetas, ele está ali disciplinado, então, nesse quinto sermão, que é o sermão profético ou sermão do fim dos tempos. E o que diz ele especificamente? E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Se você já leu a Boa Nova, de Humberto de Campos, você vai visualizar que os discípulos demoraram um certo tempo para compreender que a edificação do reino de Jesus era no templo interno, no templo de cada um de nós. Eles, e durante muito tempo, acreditavam que o reino que Jesus ia trazer, o reino de Deus na terra, era um reino físico, um reino com castelo, com templos. E aí eles olhavam para aquele templo de Salomão e falavam assim: olha, mestre, o tamanho desse templo. Para quem já teve a oportunidade de estudar a estrutura do templo de Salomão, é um templo maravilhoso. Hoje só há o Muro das Lamentações, né? Mas aí o que acontece? Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Ele já começou a fazer a profecia. A profecia começa aqui, porque Jesus está falando, a gente não sabe exatamente o ano, né? Mas com certeza entre o ano 30 e o 33. Concordam comigo? Porque, teoricamente, dentro da ideia de tempo que nós temos. Não vamos trabalhar essa questão de calendário gregoriano, que comeu 5 anos, como muito bem observado por Humberto de Campos. Então, e que esse calendário
na verdade se discute. Vamos trabalhar esses 3 anos especificamente, aquilo que a gente tem de material. Jesus já estava prevendo que tão logo, isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo, que os romanos derrubaram tudo. Foi considerada a primeira dissolução, a primeira hégira romana, judaica, em que derrubaram todo o templo e não sobrou nada. Na verdade, sobrou só o Muro das Lamentações, né? Então, Jesus já começa dizendo, olha, isso aqui não vai sobrar nada. Esqueça essa questão material. Eu estou aqui para edificar, e é isso o significado. Eu estou aqui para edificar o templo interior. Cada um de nós somos o templo de Jesus, né? E aí ele fala, então toda essa pedra vai ser derrubada. E aí complementa. E estando assentado ao Monte das Oliveiras, ou seja, eles saíram de Jerusalém, passaram o portão, que as cidades eram muradas, e foram para o Monte das Oliveiras. Por isso que ele é conhecido como o Sermão do Monte das Oliveiras. Então, chegaram-se a ele e os discípulos em particular, dizendo, dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então a pergunta é específica para Jesus. Mestre, quando que vai começar o tempo do fim do mundo? Qual é o sinal que daí vai anunciar o seu regresso, o seu retorno? E Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvirdes de guerras e rumores de guerras, olhai, não vos assustei, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Porque surgirão falsos cristos, aí continua lá na adiante, né, eu faço um parênteses, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Vamos parar por aqui, vamos lá. Vamos tentar refletir um pouquinho sobre o que está sendo dito aqui. São 2 passagens em que eu faço um destaque. O primeiro deles é o sinal. Qual é o sinal do fim dos tempos? E aí Jesus coloca, haverá muitos que dirão, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, o primeiro sinal do início do fim dos tempos, ou vamos utilizar uma expressão melhor, do primeiro sinal que inaugura a fase de transição planetária é alguém que vai se intitular o Cristo e que enganará muitos. E mais adiante, então veja, isso é de uma importância tão grande. Por quê? Porque a gente vai visualizar que Jesus não fala de guerra, ele não fala de fome, não fala de mazelas antes desse sinal. Então o primeiro sinal é esse. Aí depois é que ele vai começar a falar sobre como isso vai acontecer depois, qual é a fase que vai acontecer. E aí depois, ele ainda acrescenta que depois, isso está lá no versículo 24, que surgirão falsos cristos e falsos profetas. E aí esse trecho me dá uma série de perguntas, mas eu destaquei 4 para que eu possa pensar em a gente responder, ou pelo menos tentar responder dentro do estudo que eu fiz. A primeira delas é, seria possível a existência de profecias e para que elas servem? Quem me conhece sabe que eu sempre digo que eu sou muito cético, né? E sou mesmo. Tudo que as pessoas me falam, eu falo, mas será? A Luísa, minha filha, inclusive, brinca muito comigo que o pai já vai duvidar, né? Então, porque tudo que as pessoas me falam, eu aceito, isso não quer dizer que eu não acredite na pessoa. Eu tenho que absorver aquela ideia. E uma das coisas que eu fico pensando, será que realmente é dado a alguém prever um futuro e anunciar isso em forma de profecia? Isso é realmente real? Essa é a primeira pergunta. A segunda, por que Cristo começa a sua profecia do fim dos tempos afirmando que o primeiro sinal do apocalipse, ou da transição planetária, como a gente queira chamar,
é a existência do falso Cristo? Terceira pergunta. Quem são os falsos cristos e os falsos profetas que estão descritos lá no versículo 24? Porque o primeiro sinal é o falso Cristo. Depois haverão falsos cristos e falsos profetas. E por fim, eu acho que é o mais importante, a mais importante das perguntas, é se existem falsos profetas nas fileiras espíritas. E como Kardec nos alerta sobre os cuidados que devemos tomar sobre esses falsos cristos e falsos profetas. Tá? Vamos entender só cristos e profetas, não no sentido espírita da palavra. Porque quando a gente fala em Cristo, a gente pensa no governador do orbe, né? Quando se falava em Cristo na época de Jesus, se falava no ungido, tá? Aquele que é ungido para vociferar a palavra de Deus, tá? E profeta também, nós vamos trabalhar um pouco mais adiante o conceito de profeta, tá? Mas também a gente vai entender um pouquinho como era naquele momento o conceito de profeta para que a gente possa compreender. Aliás, Kardec faz brilhante essa explanação. Então vamos lá, primeira pergunta. Seria possível a existência de profecias e para que elas servem? Então, é possível alguém prever o futuro? Nós temos tantos profetas, tanta gente falando, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E será que isso vai acontecer mesmo? Será que isso é permitido pela espiritualidade? O que Kardec nos traz sobre o assunto? Bom, se a gente visitar o livro dos médiuns, no item 190, médiuns especiais para efeitos intelectuais, aptidões diversas. Então, de 1861. O que diz Kardec dentro da classificação dos diversos médiuns ao colocar nos médiuns especiais, aptidões diversas, ele traz, do jeito acadêmico de Kardec expor as coisas, ele coloca médiuns proféticos, variedade dos médiuns inspirados ou de pressentimentos, recebem, permitindo o Deus, com mais precisão do que os médiuns de pressentimento, a revelação de futuras coisas de interesse geral e são incumbidos de dá-las a conhecer aos homens para a instrução desses. Ou seja, Kardec, ao estudar sobre o assunto, nos coloca que sim, a profecia é uma mediunidade, uma das mediunidades que um médium pode ter. Agora ele observa, e a observação de Kardec é interessante. Se há profetas verdadeiros, mais ainda há os falsos, que consideram revelações os devaneios da própria imaginação, quando não são embusteiros que, por ambição, se apresentam como tais. Então ele já faz a própria observação dentro do item que ele está trabalhando. E aí ele fala assim, ó, dá uma olhadinha lá na questão 624 do Livro dos Espíritos, que eu trouxe aqui para a gente também trabalhar. Qual é o caráter do verdadeiro profeta? Então, para que a gente possa entender quem são os falsos profetas, é importante que a gente tenha em mente, claro, quem é o verdadeiro profeta. E aí o que os espíritos nos respondem? O verdadeiro profeta é o homem de bem. Quem lembrar, eu trabalhei a última palestra que eu falei foi sobre o homem de bem, caracteres do homem de bem, inspirado por Deus. Opa, então não só ele é um homem de bem, como ele é inspirado por Deus. Podeis reconhecê-los pelas suas palavras e pelos seus atos. Impossível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Olha que palavras duras trazidas pelos espíritos, mas muito claro. Então, não será proferido pela boca do mentiroso palavras verdadeiras. Embora ele também possa falar verdades, mesmo sendo mentiroso, mas não imbuído da presença de Deus. Então isso é o fator importante. Por fim, aí Kardec faz de maneira brilhante em Gênese a teoria da presciência. Para quem tiver vontade de estudar mais sobre o assunto, pegue o capítulo 16 da Gênese, em que Kardec vai esculpir para nós todos os detalhes necessários da presciência. E aí eu trouxe só um detalhe
para que a gente possa entender um trecho, né? Porque isso aqui é um assunto bastante amplo, tem praticamente 10 ou 12 páginas sobre o assunto em que Kardec discorre sobre a possibilidade ou não da existência da presciência e como que ela se dá. Mas, sobretudo, ele coloca assim: entretanto, como o homem tem de concorrer para o progresso geral, como certos acontecimentos devem resultar da sua cooperação, pode convir que, em casos especiais, ele pressinta esses acontecimentos, a fim de lhes preparar o encaminhamento e estar pronto a agir em chegado a ocasião. Por isso é que Deus, às vezes, permite que se levante uma ponta do véu, mas sempre com um fim útil, nunca para a satisfação da vã curiosidade. Então isso é bastante importante, especialmente quando nós estamos falando nessas fases aí, pandemia, porque fulano previu, né? Ainda essa semana no grupo em que eu faço parte do evangelho, que nós fazemos o evangelho com a minha família, veio um texto, um livro, porque uma moça escreveu sobre a pandemia em 2020 e tal, e ela estava inspirada por uma profecia de Chico Xavier. Eu falei assim, peraí, deixa eu estudar sobre esse assunto para eu poder ver. E aí eu respondi, fui estudar, fui pesquisar, parará, conclusão. Ela deu uma entrevista para a revista Veja dizendo claramente que foi uma coincidência. Ela ouviu falar de uma suposta teoria de Chico Xavier. Eu estou colocando suposta, não é que eu estou dizendo que ela é mentirosa. Eu estudei sobre essa teoria e ainda não me convenci de que ela é verdadeira. Tá? Mas que Chico, em 1969, disse a um companheiro nosso de fileira espírita, e obviamente que vindo de Chico a gente tem que concordar, porque aí nós vamos ver qual é o caractere para que a gente possa ver quem é o verdadeiro profeta, e eu acho que Chico se enquadra dentro dos conceitos de verdadeiro profeta, mas não é por isso que eu duvido. E não é por isso que eu ainda não aceitei isso. É porque ele falou só para aquele companheiro nosso, e esse companheiro nosso está dizendo que foi assim que ele falou. Eu acredito nele, mas eu tenho as minhas restrições de como isso foi feito. Aí é que está o grande detalhe em relação a como nós devemos analisar isso. E aí Chico havia falado, entre aspas, supostamente, que em 1969, quando o homem foi à Lua, e que em 50 anos, se a humanidade não entrasse numa guerra nuclear, a humanidade estaria apta a receber uma série de upgrades, vamos colocar assim, no nosso caminho evolutivo. Isso ficou tão famoso porque essa data terminava em 2019, os 50 anos de 69 até a partir daria em 2019. Isso foi muito falado e essa moça ouviu dessa teoria e falou assim, poxa, se é o fim dos tempos, eu vou escrever alguma coisa. E ela coincidentemente colocou a pandemia em 2020. Isso é uma premonição? Então cuidado que nós temos que ter ao analisar e falar sobre determinados assuntos. Ela mesma está dizendo que não foi. Foi uma coincidência. O livro dela nem fala sobre isso. E, aliás, essa é a única coincidência. Não tem nada mais de coincidente em relação ao que ela escreve na sequência. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado ao falar determinadas coisas. Então, por quê? Porque as profecias elas podem acontecer. Isso é uma permissão divina em determinadas situações para alertar a humanidade. Tanto que nós tivemos vários profetas... Isaías, Jeremias, Ezequiel, Samuel, Josué, Daniel, Elias, Abraão, Eliseu, Enoque, Natã, Oséias, Jesus. Quantos profetas nós tivemos do Velho e do Novo Testamento como Jesus, né? Ou então Nostradamus, que muito é falado e tudo mais, e muitas das profecias se cumpre. Ou então agora o mais falado recentemente São Malaquias, não é mesmo? Que fez a profecia dos papas, e ele previu os 112 papas a partir de 1143, até o último papa, que ele chama o Papa do Fim dos Tempos, que é o Papa Francisco. São previsões. São verdadeiras? Não são? É isso que a gente tem que analisar para que a gente possa discutir. Então a conclusão,
é possível a existência de profecias. Então ela é possível. Elas visam alertar pessoas para um evento futuro, mas não necessariamente certo. Então isso é um detalhe bastante importante, porque Kardec inclusive fala isso na sua teoria da presciência, dizendo o seguinte, e aí a gente tem que dizer o seguinte, para que serve uma profecia? Vocês já se perguntaram sobre isso? Para que serve uma profecia? A profecia serve para prever o futuro. Não. Creio eu, isso é uma questão muito minha, que uma profecia serve para evitar o futuro. Por exemplo, eu falo assim, pessoal, olha, o negócio é o seguinte, teve 3 ou 4 acidentes aqui de trânsito, aqui na nossa rua, então agora a polícia tá vindo e tal, não sei o que lá, não anda acima da velocidade. É uma profecia, ou seja, eu tenho um conhecimento que nem todo mundo tem, e aí eu passo esse conhecimento. Aí você sai com o seu carro e tal, não sei o que lá, esquece do que eu falei, passa o semáforo e acelera acima da velocidade, a polícia te para. Aí naquele momento você fala assim, putz, o Ayrton falou mesmo que eu não podia, que estava a polícia. Pronto, a profecia, ela serve para nos avisar de algo que pode acontecer, mas que a gente pode evitar se tomar caminhos diversos. Se evitar que a profecia aconteça. Aliás, a Kardec usa um exemplo muito bom que eu acho espetacular para quem lê a teoria da presciência, que ele diz o seguinte, a profecia é como se um homem estivesse em cima da montanha e estivesse olhando toda a região lá embaixo. E ele conseguisse ver o caminho e tudo mais, e um outro homem que está no caminho. Aquele homem que está no caminho, ele não consegue ver o que vai acontecer com ele, a ponte que tem mais adiante, a hospedaria, quem vai atendê-lo, os bandidos que podem assaltá-lo. Mas aquele que está em cima do monte, ele pode ver como em tempo real o caminho que vai acontecer e aquelas situações. Então a profecia nada mais seria do que aquele que tem um conhecimento que já está acima, vai até aquele outro e fala algo que estaria no caminho dele a acontecer. Interessante, né? Por isso que eu gosto de Kardec. Kardec, ele é didático ao nos mostrar. E aí, claro que ele faz toda uma ideia do tempo e do espaço, toda essa questão da correlação, da impossibilidade de prever o futuro, senão através da teoria de não existência de tempo e espaço, e que isso só foi descrito por Einstein, que os espíritos superiores não estão no mesmo tempo e no espaço. Basicamente, eu estou fazendo um grande apanhado daquilo ali que acontece. Mas o grande fato é que é possível a existência de profecias. Então, seria possível a existência de profecia e para que servem? Servem para nos alertar de eventos que a gente pode evitá-los. Esse é o grande ponto. Próxima pergunta, respondendo à segunda. Por que Cristo começa a sua profecia do fim dos tempos, afirmando que o primeiro sinal do Apocalipse ou transição planetária é a existência do falso Cristo? Bom, Cristo, como nós já vimos, se há a possibilidade, naturalmente, que Cristo, por ser o espírito mais elevado que já habitou esse planeta, ele pode, naturalmente, tinha a capacidade de fazer profecias, nesse sentido vulgar da palavra que a gente fala, né? Então, dizer de coisas do futuro. E, naturalmente, ele o fez para nos alertar. Alertar que a fase de transição planetária, ela se instalará no momento em que o falso Cristo anunciará a sua e enganará muitos, né? Isso já aconteceu? Então vamos lá, só para que a gente relembre do trecho. Então, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Então, esse é o primeiro sinal da fase de transição ou do Apocalipse. Mas, Ayrton, o que é o Apocalipse? Então, vamos lá. O Apocalipse foi escrito por João, não é mesmo? E o que nos ensina Emmanuel em A Caminho da Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, no capítulo 14, Edificação Cristã, título O Apocalipse de João.
Então vamos visualizar o que o Emmanuel nos traz sobre essa questão da fase apocalíptica. Abre aspas. Alguns anos antes de terminar o primeiro século, é por isso que o Haroldo diz do ano 100 até o ano 3000. Então, alguns anos antes de terminar o primeiro século, após o advento da nova doutrina, já as forças espirituais operam uma análise da situação amargurosa do mundo, em face do porvir. Sob a égide de Jesus, estabelecem novas linhas de progresso para a civilização, assinalando os traços iniciais dos países europeus dos tempos modernos. Roma já não representa, então, para o plano invisível, senão um foco infeccioso que é preciso neutralizar ou remover. Todas as dádivas do alto haviam sido desprezadas pela cidade imperial. Quem ler A Caminho da Luz sabe que a ideia de Jesus era fazer de Roma o grande cerne do mundo, como se fosse um único povo, com uma única língua, com uma única nação, com essa prosperidade. Mas todas as dádivas do alto haviam sido desprezadas pela cidade imperial, transformada num Vesúvio de paixões e de esgotamento. O Divino Mestre chama aos espaços o Espírito João, que ainda se encontrava preso nos liames da terra, e o apóstolo, atônito e aflito, lê a linguagem simbólica do invisível. Recomenda-lhe o Senhor que entregue os seus conhecimentos ao planeta como advertência a todas as nações e a todos os povos da terra. E o velho apóstolo de Pátanos transmite aos seus discípulos as advertências extraordinárias do Apocalipse. Ou seja, aqui está muito claro Emmanuel nos dizendo aquilo que eu falei agora há pouco, que a profecia é algum evento futuro, mas incerto, porque ele pode não acontecer caso a gente ouça essa profecia e mude de opinião. E mude. Aliás, isso foi muito bem claro no livro de Enoque, né? Continua Emmanuel. Todos os fatos posteriores à existência de João estão ali previstos. Olha o que é o Apocalipse. Eu sei, eu tento desvendar, eu leio aquele Apocalipse, é uma coisa que às vezes eu fico doido, né? Mas olha o que diz Emmanuel. Vou repetir. Todos os fatos posteriores à existência de João estão ali previstos. É verdade que frequentemente a descrição apostólica penetra o terreno mais obscuro. Vê-se que a sua expressão humana não pode copiar fielmente a expressão divina das suas visões de palpitante interesse para a história da humanidade. Claro, é como se você pegar determinadas profecias que falavam sobre a Segunda Guerra Mundial, isso datada lá de 1500, 1400, aonde eles diziam grandes pássaros brilhantes que gospem fogo. O que é isso? Avião. Só que eles não conheciam avião, nem existia essa palavra avião, né? Então, como é que eles iam descrever um avião que eles estavam vendo naquela profecia? Eram grandes pássaros brilhantes que cospem fogo. Ou bestas que jogam pessoas, né? Os tanques de guerra, ou aquelas saídas de bestas marinhas que jogam pessoas, que vomitam pessoas, né? Que eram aquelas embarcações descendo com os militares na praia, por exemplo, né? Então, como é que você vai descrever algo que você não sabe, né? Então, você tem que descrever com aquilo que você sabe. Por isso que Emmanuel observa que as questões humanas de João, que às vezes deixam as coisas meio obscuras. Mas ele continua. As guerras, as nações futuras, os tormentos por vindouros, o comercialismo, as lutas ideológicas da civilização ocidental estão ali pormenorizadamente entrevistos. E a figura mais dolorosa ali relacionada, que ainda hoje se oferece à visão do mundo moderno, é bem aquela da Igreja Transviada de Roma, simbolizada na besta vestida de púrpura e embriagada com o sangue dos santos. Aliás, aqui Emmanuel está citando o trecho apocalíptico.
Então João que coloca a besta vestida de púrpura. Eu quando leio esse trecho eu só imagino uma coisa, né? A besta vestida de púrpura embriagada com o sangue dos santos. Só tem uma coisa que passa pela minha mente. Joia? Isso não é uma crítica. É apenas uma constatação, né? Aliás, Emmanuel costuma nessa obra, Emmanuel, então foi a primeira obra psicografada por Chico Xavier de Emmanuel. Ela chama Emmanuel. Se você não leu ainda, leia, né? Então Emmanuel, se não me falha a memória, capítulo 35 ou 38, ele diz assim: o resultado dos erros religiosos. Esse é o capítulo. Todas essas atividades bélicas, todas as lutas antifraternas no seio dos povos irmãos, quase a totalidade dos absurdos que complicam a vida do homem, vieram. Então, tudo, praticamente tudo de ruim que acontece na humanidade, vieram da escravização da consciência ao conglomerado de preceitos dogmáticos das igrejas que se levantam sobre a doutrina do Divino Mestre, contrariando suas bases, digladiando-se mutuamente, condenando-se umas às outras em nome de Deus. Uau! Então quer dizer, Emmanuel nos observa que dentro da questão apocalíptica, quase todos os problemas que a humanidade tem decorrem dos desvios religiosos proferidos pelas diversas igrejas, inclusive nas fileiras espíritas, quando se desvirtua a linguagem do mestre, quando se dá uma interpretação diversa daquela que deveria ser, senão o amor e a caridade. Continua Emmanuel: aliado ao Estado, o cristianismo deturpou-se, perdendo as suas características divinas. Então, ou seja, só para que a gente possa concluir nesse assunto, quem é o falso Cristo que inicia o fim dos tempos? Quem que vocês imaginam que é o falso Cristo? Bom, Emmanuel responde essa pergunta no capítulo 14 de A Caminho da Luz, em A Edificação Cristã, título Identificação da Besta. Então, abre aspas, Emmanuel: reza o Apocalipse que a besta poderia dizer grandezas e blasfêmias por 42 meses, acrescentando que o seu número era o 666. Então está lá em Apocalipse 13, 5 e 18. Examinando-se a importância dos símbolos daquela época e seguindo o rumo certo das interpretações, podemos tomar cada mês como sendo 30 anos. É o que diz Emmanuel. Então, porque o calendário se contava de uma outra maneira, em vez de 30 dias. Obtendo desse modo um período de 1260 anos comuns. Justamente, olha o que observa Emmanuel, justamente o período compreendido entre 610 e 1870 depois de Cristo, da nossa era, quando o papado se consolidava após o seu surgimento com o imperador Focas, em 607, e o decreto de infabilidade papal com Pio IX, em 1870. Que assinalou a decadência e a ausência da autoridade do Vaticano em fase da evolução científica, filosófica e religiosa da humanidade. Continua Emmanuel: quanto ao número 666, sem nos referirmos à interpretação com os números gregos em seus valores, devemos recorrer aos algarismos romanos em sua significação, por serem mais divulgados e conhecidos, explicado que é o sumo pontífice da Igreja Romana quem usa os títulos Vicaris Generalis Dei Interris, Vicaris Filii Dei e Devis Cleri, que significam vigário geral de Deus na terra, vigário do Filho de Deus e príncipe do clero. Bastará ao estudioso um pequeno jogo de paciência, somando os algarismos romanos encontrados em cada título papal, a fim de encontrar a mesma equação, qual seja 666 em cada um deles. Uau! Quem está dizendo isso é Emmanuel, em A Caminho da Luz. Vê-se, pois, que o Apocalipse de João tem singular importância para os destinos da humanidade terrestre.
conclui Emmanuel. Ora, vejam que só isso serve, e isso é bastante importante, que eu estou colocando aqui, não é uma crítica à Igreja de Roma, é uma constatação que houve uma profecia dizendo que o falso Cristo se levantaria dizendo, eu sou o Cristo, e enganaria muitos. E Emmanuel então nos traz que esta parte da profecia já foi cumprida. Agora, eu observo os senhores que não podemos atribuir à Igreja Transviada de Roma a exclusividade de ter deturpado os princípios do cristianismo. Pois Jesus foi claro ao dizer lá no versículo 24, haverá falsos cristos e falsos profetas. Então, se nós temos que a Igreja Transviada de Roma, e eu não estou fazendo uma crítica à Igreja Católica atual, que tem reconhecido os seus erros e está tentando mudar. Não é isso. Por isso que talvez, seja o Papa Francisco, o Papa do fim dos tempos, para uma nova era da Igreja. Não que acabe a Igreja. Talvez essa como não vai acabar o mundo. Ela não vai acabar o mundo. Vai ser uma nova era global, né? Então, o que nós estamos colocando aqui não é uma crítica à Igreja, é uma constatação através das palavras de Emmanuel daquela premonição de Jesus. E quem falou isso foi Jesus. Então, agora, nós não podemos atribuir à Igreja a exclusividade de se falar em falsos cristos. A necessidade de identificarmos quem são até hoje os falsos cristos e os falsos profetas. Porque é isso que vai fazer a diferença. E aí nós caímos no ponto crucial, porque o nosso objetivo não é uma crítica a nenhuma religião, a não ser uma autoanálise. Existem falsos profetas nas fileiras espíritas e como Kardec nos alerta sobre os cuidados que devemos tomar. O nosso codificador, ele de maneira muito inteligente e com grande conhecimento das Escrituras, ele escreve no Evangelho segundo o Espiritismo esse item: haverá falsos cristos e falsos profetas. E é muito interessante que ele pega esse trecho do Apocalipse e coloca no primeiro item do seu daquilo que ele vai escrever no seu artigo, uma situação muito interessante, porque ele pega um trecho de Lucas e ele fala assim: a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Aí você falou, mas não estavam falando de falso Cristo e falso profeta? Olha a genialidade de Kardec ao entender a Bíblia, ao entender o Novo Testamento e ao captar que os falsos cristos e os falsos profetas estão em todas as religiões, em toda a comunidade. E ele pega um trecho que está relacionado lá no Evangelho de Lucas à agricultura para nos explicar isso. Isso é genial, que ele fala o seguinte: porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração, porquanto a boca fala do que está cheio o coração. Uau! Então, se a gente quer saber aonde estão os falsos cristos e os falsos profetas, em qualquer religião ou na sociedade, Jesus já nos deu a dica. Ouça aquilo que está sendo dito. Ponha isso ao crivo da razão e veja se aquilo que está sendo dito está condizente com as obras que estão sendo praticadas. Por quê? Porque se conhece a árvore pelos seus frutos. E aí ele complementa, olha o item 2 que Kardec coloca. Ele vai lá em Mateus, no capítulo 7, e diz assim: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm ter conosco cobertos de pele de ovelha e por dentro são lobos rapazes. Conhecei-los pelos seus frutos. Podem colher-se uva dos espinheiros ou os figos nas sarças? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos.
Uma árvore boa não pode produzir frutos maus, e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Aqui minha cabeça já ferve, né? Porque tem tanta informação aqui, mas eu nem vou trabalhar sobre essa questão do má. Conhecei-las, pois, pelos seus frutos. Então, se existe um caminho a seguir para que a gente possa identificar os falsos cristos e os falsos profetas que estão e continuarão deturpando a mensagem, é visualizar os frutos que eles estão dando, mais do que as palavras, mais do que as palavras. E continua Kardec, num outro trecho espetacular. Tende cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, que seduzirão a muitas pessoas, e porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim se salvará. Olha o que está sendo dito aqui. Então, haverá pessoas que vão proliferar falsas ideias de Cristo, mas também existirão aqueles que estarão praticando a caridade, mesmo que ela se esfrie. E aquele que perseverar será salvo, ou seja, estará presente no mundo de regeneração. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis absolutamente, porquanto falsos cristos e falsos profetas se levantarão e farão grandes prodígios e coisas de espantar, ao ponto de seduzirem, se possível, os próprios escolhidos. Aqui é uma palavra forte. E Kardec vem nos explicar. Primeiro ponto, importante para que a gente possa entender os falsos cristos e os falsos profetas, no sentido não que a gente de profecia. Quando aqui está sendo dito, e Kardec diz, todo enviado de Deus, com missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual, pode ser chamado de profeta. Então aqui nós não estamos falando só do profeta que prevê coisas futuras. Então, e aí ele mesmo faz, como Kardec era espetacular com as palavras, até porque aprendeu isso na sua formação, né? Não se pode confundir profecia com predição. Então, por isso que ele fala, quando ele fala da sua doutrina da predição, ele coloca bem claro o que é a doutrina da predição. Profecia e predição, embora a gente vulgarmente utilize da mesma maneira, elas não são sinônimos perfeitos. Então, um profeta, ele pode profetizar ao ensinar, sem fazer predição, sem prever o futuro. Então, qualquer um que suba nesse púlpito ou em qualquer outro púlpito pode, entre aspas, se dizer um profeta, certo? Desde que ele esteja ensinando e demonstrando. Agora, nem todo profeta faz presciência, ou seja, qualidade de atribuir coisas do futuro. Okay? Então, quando aqui nesse trecho haverão falsos cristos e falsos profetas, não é que eles estão prevendo situações futuras, eles estão falando em nome de Cristo. Outra observação que o Kardec faz a respeito de prodígio, que é muito importante isso aqui para que a gente possa entender esse trecho, que ele fala lá. Então, esses falsos cristos e falsos profetas farão grandes prodígios e coisas de espantar. Normalmente nós temos prodígios como uma coisa boa. Ah, fulano é prodigioso, fulano fez um prodígio. E Kardec observa o seguinte, que prodígio ele é uma palavra neutra. Ela não é nem boa nem ruim. Porque se prodígio fosse só algo bom, só os representantes de Deus poderiam fazer coisas prodigiosas. Então, consequentemente, não existiriam falsos cristos e falsos profetas. Então, quando ele fala de prodígio, é importante que a gente entenda, são coisas extraordinárias. Por exemplo, médiuns. Médiuns são coisas prodigiosas, extraordinárias, porque ordinariamente, embora a mediunidade seja uma faculdade, segundo a espiritualidade nos ensina, que é adquirida e as pessoas vão se desenvolvendo, hoje, ordinariamente, as pessoas não são
médiuns, a maioria delas. Então os médiuns são extraordinários. Aqui nós podemos enquadrar os médiuns. E aí o cuidado dessas pessoas que estão fazendo coisas prodigiosas, porque poderão fazer coisas prodigiosas para enganar a muitos. Então, dentro das fileiras espíritas, nós temos que tomar cuidado. Então, toda vez que eu ouço uma teoria ou algo, nós temos que pôr ao crivo da razão. E como é que então a gente vai entender, como é que a gente vai saber o que é correto e o que não é? Kardec vem nos dizer, olha lá, o Espiritismo revela outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e falsos profetas, que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados. A dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios, que passaram da terra para a erraticidade e tomam nomes de venerados para, sob a máscara que se encobre, facilitar a aceitação das mais singulares e absurdas ideias. Então, olha o que Kardec observa nesse tópico, não creais em todos os espíritos. E ele coloca uma epístola de Paulo, de João. Meus bem-amados, não creais em qualquer espírito. Experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E esse é o grande cuidado que nós temos que ter ao falar da doutrina espírita. Nós temos que tomar cuidado, e aí para isso que serve esse meu estudo, porque não era objetivo e nunca foi falar da outra religião ou de como isso acontece, da fase apocalíptica e tudo mais. O grande objetivo é compreendermos que nessa fase apocalíptica que nós estamos, passando por diversos momentos, como Emmanuel nos colocou, estas fases estão descritas no Apocalipse, do ano 100 até o final, no livro de João. É o que Emmanuel nos coloca. Então veja, se isso aqui está acontecendo, uma dessas fases é os falsos cristos e os falsos profetas que estão contribuindo, seja eles materializados ou em espírito. E nós, enquanto espíritas, temos que ter o cuidado ao transmitir informações que chegam a cada um de nós. E como que o Kardec nos ensina? É o fake news espírita, exatamente. Kardec já falava de fake news, porque na verdade fake news não é de hoje. Não é de hoje, na verdade na época de Jesus já tinha fake news, não tinha? Os caras falavam, esse tal aí anda com prostitutas e cobradores de impostos e tal, não sei o quê. Todo mundo, a humanidade gosta de... A única coisa é que a tecnologia fez com que a gente aumentasse essa fake news, né? Então como é que Kardec nos ensina? E é por isso que o Kardec é espetacular, né? Como modo de se distinguir os bons dos maus espíritos. Eu fiz um resumo breve, porque Kardec nos traz em 26 itens. Eu só fiz 4. Então, primeiro, a linguagem dos espíritos está sempre em relação com o grau de elevação a que já tenham chegado. Nenhum espírito evoluído fala coisas ruins. Fala errado. Cuidado, né? Ele pode não falar a sua língua, mas ele não fala assim. Então, Kardec nos faz... E ele ainda diz mais. Todo espírito evoluído tem a mesma linguagem. Não é a mesma coisa, não escreve do mesmo jeito, não é o mesmo padrão de escrita, mas a mesma linguagem. É um padrão que ele conseguiu analisar. 2. A bondade e a afabilidade são atributos essenciais dos espíritos depurados. Não tem ódio nem dos homens, nem dos outros espíritos. Então, mesmo que um espírito bom nos repreenda, você vai visualizar que ele nos faz com amor, com carinho. Não é com ódio, não é com julgamento. Olha Emmanuel, que não é um espírito puro, mas é um espírito bem mais avançado que eu, por exemplo. Olha como ele era duro com Chico, mas mesmo assim ele era carinhoso. Do seu jeito, né? Mas era carinhoso. O objetivo era sempre levar, até porque Chico era um missionário, ele não tinha
E, embora humano, claro que ele poderia errar, como Kardec, aliás, isso está muito claro no livro Obras Póstumas, que o próprio Kardec poderia falhar na sua missão, e próprios espíritos falam assim, não se preocupe que tem outro para te substituir, fique tranquilo. Então, e Chico também poderia falhar, mas olha como havia necessidade de ter um espírito tão próximo para que ele não falhasse, mesmo sendo Chico, com toda a sua a espiritualidade avançada. A inteligência longe está de constituir um indício certo de superioridade, porquanto a inteligência e a moral nem sempre andam emparelhadas. Isso é muito importante, porque a gente julga pelo padrão humano que a pessoa inteligente ela é uma pessoa fantástica. Boa, olha como essa pessoa é inteligente. Não, a inteligência é neutra. A inteligência é neutra, ela pode ser utilizada para o bem ou para o mal. Quantos seres extremamente inteligentes foram moralmente homens da caverna? Ou mulheres da caverna? Então, assim, a gente tem o tempo todo exemplos de pessoas que utilizaram da sua inteligência, da sua eloquência, para o mal. Por isso que se conhece a árvore não pela sua inteligência, mas pelo fruto. Quarto item. Submetendo-se todas as comunicações a um exame escrupuloso, perscrutando-se-lhe, analisando o pensamento e as expressões, como é de uso fazer-se quando se trata de julgar uma obra literária, rejeitando-se sem hesitação tudo que peque contra a lógica e o bom senso. Tudo que se desminta o caráter do espírito que se supõe ser o que se está manifestando, leva-se o desânimo aos espíritos mentirosos que acabam por se retirar, uma vez fiquem bem convencidos de que não lograrão iludir. Aliás, Kardec, nesse tópico, ele fala uma coisa muito espetacular, que é interessantíssimo. Um espírito verdadeiramente puro, ou que está se manifestando de maneira pura, ele não vai ficar chateado de ser testado. Porque ele está com a verdade. Então você pode testar, você pode perguntar, você pode inquiri-lo. Agora, um espírito embusteiro provavelmente o será. E ele começa, na verdade, esse tópico, eu não quis entrar em detalhes sobre isso, mas ele começa esse tópico falando sobre a irrelevância da nomenclatura do espírito. Muitas vezes a gente valoriza a nomenclatura, mas ele começa descrevendo, isso está no livro dos médiuns, só para que eu não falei onde estava, né? Capítulo 24. Então ele começa a dizer exatamente no capítulo anterior, ele começa a falar sobre a irrelevância do nome. E aí ele começa, claro, Kardec, né? Ele falou assim, ó, primeiro que os espíritos habitaram vários corpos e tal, então o nome ele pode ter tido em várias outras encarnações um outro nome. Tanto que Emmanuel era o nome dele? Ou é o nome que... André Luiz! Todos falam de André Luiz. André Luiz é o irmão do Chico. André Luiz não era aquele espírito. André Luiz, muitas pessoas leem o André Luiz esperando encontrar um André Luiz na história e vai encontrar um monte. É só ir no cartório de registros naturais de pessoas, vai encontrar um monte de André Luiz, mas não aquele. Nenhum deles é aquele, porque aquele nome André Luiz foi utilizado pelo nosso irmão que habitou o espírito de Carlos Chagas para não se identificar, porque tinha já havido o processo de Humberto de Campos e tal, sobre Chico, então para não constranger por uma coisa absurda, né, um trabalho tão importante como o de Chico, ficar perdendo tempo com se defendendo numa ação judicial e tudo mais, sei que lá, parari, deixa os advogados que cuidem desse mundo mesquinho, não é mesmo? Chico tinha outra missão, então, para não ficar perdendo tempo, ele falou, como é que é o nome desse menino aí? Aí, André Luiz, então é esse aí, pá, André Luiz. Pronto. Então foi assim que foi escolhido. Então as pessoas ficam esperando, e ficam e tal, e não sei o quê. A nomenclatura é irrelevante. Ou não irrelevante, mas não é o critério mais importante. Erasto, nesse mesmo trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, nos aponta como observar as características do verdadeiro profeta enviado por Deus. Então, olha só alguns detalhes do verdadeiro profeta.
E aí eu começo a visualizar, né? Se eu falei para vocês que qualquer um que subisse nesse púlpito poderia ser um profeta, não um verdadeiro profeta, porque eu estou muito longe desses detalhes. Caridade, amor, indulgência, bondade que concilia corações, modesto, humildes. Acho que eu prefiro falar que Chico era o profeta, não eu. Então veja, no sentido... Nós somos, quiçá, exato, Marisa observou, no máximo aprendiz de profeta, né? De verdadeiro, né? Mas, vejam, aqui são características, e aí quando a gente olha para esses grandes missionários, quando a gente olha o Chico, mas não só o Chico, como Irmã Dulce, quando a gente olha, e é por isso que não é uma crítica à Igreja Católica nessa palestra, em hipótese alguma, porque a Igreja Católica foi a detentora do conhecimento de Cristo e trouxe até nós. Então só isso já é um grande mérito. Se algumas pessoas ali dentro se transviaram em virtude do poder, isso é uma falha de caráter da pessoa e que cada um, que talvez seja nós mesmos, né, vamos ter que reparar. Como isso acontece nas fileiras espíritas, em hipótese alguma, isso pode ser tido como uma crítica a qualquer religião, porque se existe alguém que tem que ser criticado, somos nós, interiormente, eu a mim mesmo, e esse é o objetivo. Então, em hipótese alguma, era apenas para demonstrar o que efetivamente foi profetizado e que aconteceu. E que se desvirtuou. E hoje ela tenta recuperar. E é por isso que eu acredito de verdade que o Papa Francisco é o Papa do fim dos tempos. Porque a partir dele vai ter novos tempos dentro dessa instituição maravilhosa que ajuda uma série de pessoas, que faz o bem, que está na comunidade, de várias comunidades onde ninguém está. Onde nem o Estado existe, está lá uma igreja católica ajudando a comunidade na África. No Haiti, o nosso companheiro aqui, não é? O Frei, que está lá no Haiti, Frei Gabriel, que está lá no Haiti, onde nem o Estado existe. Nem o Estado existe, está lá. Então, a Igreja Católica, por representando esse ser espetacular, o Frei Gabriel, nas crianças. Então, vejam, cuidando dessas... Então, não há aqui, em hipótese alguma, um juízo de valor e de crítica a essa instituição, e sim a pontos de desvio que aconteceram no meio do caminho, que acontecem em todas as religiões. Em todas. Os verdadeiros profetas se revelam por seus atos, são adivinhados, ao passo que os falsos profetas se dão eles próprios como enviados de Deus. Olha o que nos diz Erasto nessa passagem espetacular. É muito fácil, você nem precisa ver todas essas características, basta ver assim: eu estou aqui falando em nome de Deus. Acho que não, né? Mas vamos esperar ver o que você vai falar. E aí fala, às vezes está falando em nome de Deus. Agora eu quero ver as suas obras. E o que você tem feito? E aí é o que Jesus fala. Reconhece-se o verdadeiro profeta pelas a árvore boa pelos seus frutos. Reconhece os verdadeiros profetas pelos seus frutos. E aí a conclusão, para que a gente possa chegar nesse ponto. Então, devemos cuidar para identificar os falsos cristos e os falsos profetas nas fileiras espíritas. Sejam eles encarnados ou espíritos. Cada um de nós, dentro da nossa fileira, do nosso centro espírita, temos que identificar e não para punir. Em hipótese alguma, para que isso? Nós temos que identificar para não repassar esta falsa ideia, para tentar ajudar esse companheiro a se corrigir. Porque todos nós estamos no caminho, não pense, pode ser que o desvio dele seja esse, o meu seja muito pior. Devemos submeter todas as ideias e teorias, previsões, profecias ao crivo da razão, seguindo os passos já traçados por Kardec. Como que Kardec codificou, né, colocou em códigos a doutrina espírita? Através de muito trabalho sobre o crivo da razão. E ele incansavelmente trabalhou com as cartas, com a revista espírita. Quem assistiu às nossas aulas sobre Kardec, sobre a preparação dele,
visualiza o que é efetivamente o espiritismo, que muitas vezes não é compreendido como ciência, porque se espera que quando fala-se como ciência, o espiritismo tem aqui um aparelho, olha aqui esse aparelho, faz aqui a dosagem, aqui a medida de quanto espectro tem de ectoplasma aqui na sala. Não, isso é uma forma de ciência, né? Mas a ciência que Kardec fez foi a ciência da observação de fenômenos materiais, em que os fenômenos eram reais. Ao identificar o fenômeno real, ele passa a catalogar cada um dos fenômenos e, através do crivo da razão, separar as manifestações, colocar as manifestações que são evidentemente falsas, as que podem ser verdadeiras e as que são verdadeiras. E aí ele vai escrevendo, ele usa a revista espírita, e então ele publica essa revista, manda para um monte de lugar, as pessoas recebem, e aí a Marisa, naquela época, recebia na França, né? Não como Marisa, como outros, né? Recebia naquela... Maurice recebia e falou assim, não, aqui no centro em que eu trabalho não é essa manifestação. Respondia para Kardec e mandava carta dizendo, olha, aqui veio uma manifestação nesse sentido. E aí, vai lá. E aí começava, Kardec eliminava aquilo que não era. Por isso que muitas vezes as pessoas falam, porque na revista espírita, os críticos do espiritismo, porque na revista espírita está escrito isso. Você sabe o que é revista espírita? Não. É uma revista espírita escrita por Kardec, ele escreveu um monte de coisa errada. Qual coisa errada? Essa aqui. Está lá na codificação? Não. Então ele não considerou como verdade. Aquilo que está na revista espírita e que não está na codificação é que não se passou o crivo da razão. Porque ele só codificou, transformou em lei, mais ou menos assim, vamos discutir, vamos trazer ideia, mas o que eu vou escrever de verdade está na codificação. Então ele só transformou em codificação, claro que o Livro dos Espíritos veio um pouquinho antes, mas ele só transformou na codificação aquilo que passou por esse critério, o critério da razão, o critério. Então toda manifestação, toda observação, não é duvidar das pessoas. Eu até brinco, falo aqui, volto mesmo assim, não é que eu não acredito em você, eu não acredito em ninguém. É diferente, eu sempre duvido, né? Não é uma coisa pessoal, é uma coisa que eu preciso analisar a ideia, não é algo que muitas vezes eu discordo de você, da sua pessoa. É da ideia, porque a gente tem que chegar, e quando vai chegar aqui na frente, falar aquilo que é verdade, ancorado numa... Como, até acho que deve ser o tino de advogado, né? Assim, onde é que está na lei? Pega a lei. Aí eu pago a lei, aí eu explico a lei, mas eu tenho que estar atrelado à lei. Eu não posso fugir daquilo, porque senão eu posso estar profetizando e sendo um falso profeta. E inventando coisa, né? E olha... tem uma frase que eu lembrei aqui, né? Assim, dizem que perguntaram para Chico, o que tem de novo no mundo dos espíritos? Eu falei, o evangelho, meu filho. É a coisa mais nova que tem, é a boa nova. A coisa mais nova que tem no mundo dos espíritos é o evangelho. Não há nada mais novo. Acho que ele falou de verdade, as pessoas dizem isso, mas provavelmente ele deve ter falado. E se ele não falou, eu digo em nome dele, porque é a verdade. Se existe uma coisa nova a ser entendida, compreendida e vivida, é o Evangelho de Jesus. E não é o Evangelho só segundo o Espiritismo, é o Evangelho de Jesus. Sejamos cada um de nós portador da verdade, pois somos responsáveis por todas as informações passadas em nome do verdadeiro Cristo e do Espiritismo. Eu posso chegar aqui dentro da minha inferioridade, da minha incapacidade de compreender e passar uma observação que é minha. E aí ainda há uma necessidade de falha, de estudo, de aperfeiçoamento e tudo mais. Não há como nós chamamos no direito, um dolo, uma vontade de ludibriar as pessoas. Não, há uma culpa, por uma imprudência, negligência ou imperícia, pela minha inferioridade ainda, posso passar porque sou imperfeito. Estou aqui tentando falar aquilo que eu estudo. Agora, sou responsável por tudo o que eu digo aqui, porque eu estou dizendo em nome do Cristo. Olha que procuração que foi dada. E eu tenho o dever de falar em nome dele o que ele falou, não o que eu penso. Isso é muito grave. Então eu me policio o tempo todo aqui, e às vezes, claro que eu cometo erros pela minha imperfeição, mas o fato é que nós estamos aqui com a procuração de Jesus Cristo. Não assim, né? Tipo, não que ele tenha dado, mas assim,
para falar em nome dele, da doutrina dele, a procuração de Kardec para falar em nome dele. Eu não posso me dar o luxo de falar uma inverdade. Pelo menos de propósito. Pelo menos de propósito. Então eu tenho que me dedicar a esse estudo. Rejeitemos 10 verdades, mas não divulguemos qualquer mentira dentro do Espiritismo. Porque a cada vez que eu falar uma fake news, seja proferida por um companheiro nosso da casa ou por um espírito que vem aqui, eu estou denegrindo a imagem do Espiritismo. E eu estou sendo, dentro da categoria dos espíritas, que Kardec muito bem coloca no Livro dos Médiuns, o espírito exaltado. Aquele que crê em qualquer coisa e fala qualquer coisa sem o crivo da razão. E que Kardec coloca que é o pior dos espíritos. É pior do que o espírito imperfeito. Porque o espírito imperfeito, ele olha a doutrina e fala assim, legal e tal, mas não é para mim. Eu acho bonito, mas não é para mim. Eu acho bonito a caridade pros outros. Pronto, ele decidiu que ele não quer. Como dizia o pessoal, não infrói nem contribui. Né? Ele não atrapalha, mas ele também não evolui, não quer. Agora, o espírito exaltado é o que está colocando em risco o espiritismo ao falar fake news, ao transmitir conhecimentos que são não exatamente são verdadeiros, porque muitas vezes provindo de alguém, mas não são reais frente à doutrina do Cristo e do Kardec, que nos trouxe tão brilhantemente, que estudou tantos anos para isso. Enfim, é isso que eu tinha que falar para vocês. Espero que eu tenha contribuído alguma coisa. Tenho certeza que isso tudo é mais para mim do que para vocês, né? E esse é um pouquinho da bibliografia que eu estudei para poder chegar hoje. Muito obrigado, uma boa noite.